No dia 9 de abril, algo lhe será devolvido. Não dado, devolvido. Algo que sempre foi seu, mas que com o tempo ficou esquecido no fundo. Sob camadas do habitual, sob vozes alheias, sob aquele interminável "agora não é momento", que se repetiu tantas vezes que passou a soar como verdade. 4 forças se encontram num mesmo ponto. 4 planetas, num mesmo signo. E cada um traz a sua recompensa. Não algo abstrato. Não um dia, se tiver sorte. Algo concreto. Algo que você consegue sentir. No corpo, nas decisões, no modo como vai viver esse dia. E cada dia seguinte, depois dele. Uma dessas 4 recompensas é aquela sem a qual todo o resto não funciona. Sem ela, os sonhos continuam sendo apenas sonhos, os planos, apenas planos, os desejos, apenas desejos. E é justamente ela que retorna primeiro. Daqui a poucos instantes você vai descobrir qual. E existe a 4ª, aquela sobre a qual você já não fala em voz alta há muito tempo. Escondeu-a tão fundo que quase a esqueceu. Quase. Mas não completamente, porque coisas assim não vão embora. Elas esperam. E no dia 9 de abril, ela vai emergir à superfície, não como fantasia, como força, como algo que finalmente tem o direito de existir. Eis a recompensa, sem a qual todo o resto não funciona. Sem ela, os sonhos continuam sendo imagens bonitas na cabeça. Os planos, linhas num caderno. As decisões, palavras que se dissolvem no ar antes mesmo de conseguirem se transformar num passo. Essa recompensa é a força da ação. E no dia 9 de abril, ela retorna para você em plenitude. Marte entra em Carneiro. O seu lugar, a sua casa, o seu trono, se preferir. Imagine um mestre que passou anos a trabalhar com ferramentas alheias. Não ferramentas más, apenas alheias. Elas funcionavam. O trabalho era feito, mas cada movimento exigia um pouco mais de esforço, um pouco mais de ajuste, um pouco mais de paciência do que o necessário. E, de repente, devolvem-lhe as suas próprias ferramentas. Aquelas que se lembram das suas mãos. Aquelas que foram feitas para o seu aperto. E a primeira coisa que ele sente não é alegria, é alívio. Como se o corpo dissesse, finalmente. Finalmente, do tamanho certo. Finalmente, as minhas. É isto que acontece no dia 9 de abril. Marte, o seu realizador interior, o seu motor, a sua capacidade de transformar quero em faço, recupera as suas ferramentas. E a diferença sente-se de imediato. Nas últimas semanas, Marte passou por Peixes, um signo de água, suave, fluido, intuitivo. Para o trabalho interior, ideal. Para tomadas de consciência, maravilhoso. Para sentir, não há melhor. Mas para agir, é como correr sobre a água. Muito esforço, pouco avanço. Você certamente notou. Queria fazer, mas não se fazia. Sabia que era preciso, mas o corpo não ia. Como se houvesse uma camada de algodão entre a intenção e o passo. Macia, mas impenetrável. Isso eram peixes, não um inimigo. Apenas o ambiente errado para Marte. No dia 9, o algodão desaparece. Marte pisa na terra firme de Carneiro. E a primeira sensação é: as pernas sustentam. Apoio sob os pés. Não instável, não escorregadio, não fugidio, firme. E o primeiro passo que você der a partir desse ponto será sentido de uma maneira completamente diferente de tudo o que veio antes. Como exatamente? Assim. Acorda de manhã e, em vez do habitual, devia fazer, há dentro de si um silencioso, mas incondicional faço. Não amanhã. Não quando juntar forças. Não quando acabar o café e vir as notícias. Mas agora. Levantou-se e foi. Sem aquecimento. Sem negociações internas. Sem aquele processo exaustivo de convencer a si mesmo que antes consumia metade da energia antes mesmo de começar. Isto não é obsessão. Não é produtividade maníaca.
Não é aquele estado em que a pessoa faz tudo à toa e ao final do dia cai sem forças. Marte em Carneiro é uma força pontual, focada, econômica. Como um bisturi cirúrgico, não um martelo. Não gasta energia no supérfluo, vê o alvo e vai na direção dele, direto, sem voltas, sem o talvez primeiro aquilo, sem 25 separadores abertos na cabeça, um alvo, uma ação, um resultado. E há algo especialmente valioso nisto. Esta força não é emprestada. Não é daquelas que chegam num dia e vão embora. Marte ficará em Carneiro por várias semanas. Isso significa que aquilo que regressa no dia 9, regressa para ficar. Você não vai acordar no dia 10 com a sensação de pronto, lá está tudo como dantes. No dia 10, será ainda mais forte. E no dia 11, mais ainda. Marte, na sua própria casa, ganha velocidade, como um motor que atingiu a temperatura de funcionamento. E a cada dia, gira com mais segurança, mais estabilidade, mais potência. Há uma bela história sobre o mestre espadachim japonês Miyamoto Musashi, o maior espadachim da história do Japão. 60 duelos, nenhuma derrota. Perguntaram-lhe, qual é o segredo? Ele respondeu com uma única frase: não penso na espada. A espada é uma extensão da mão. A mão é uma extensão da intenção. A intenção é uma extensão da decisão. Entre a decisão e o golpe, não há intervalo. Não há intervalo. Decidiu, fez. Sem pausa, sem dúvidas, sem aquele intervalo penoso onde a maioria das decisões morre. É isto que Marte em Carneiro devolve. Não a espada, mas a ausência de intervalo entre você e a sua ação. E esta é a primeira recompensa, a base sobre a qual assentam as outras três. Porque sem a força da ação, o direito de ser quem se é continua a ser uma declaração vazia. A coluna vertebral continua a ser teoria. E o sonho, para sempre, um sonho. Marte devolve-lhe aquilo que transforma tudo isto em vida. Mas a força da ação, sem compreender quem age, é perigosa. Pode levar para o lado errado, pode servir objetivos alheios, pode fazê-lo mover-se depressa, mas não na sua direção. E é aqui que entra a segunda recompensa, aquela que o sol traz. Força sem direção é apenas energia, muita energia, rápida, quente, pronta para agir. Mas para onde? Para quem? Em nome de quê? Se não houver resposta para estas perguntas, a força trabalha em vazio. Ou, pior ainda, trabalha para objetivos alheios. Você move-se depressa, faz muito, entrega-se por completo, e depois descobre que não estava a construir a sua própria casa, que não estava a correr na sua própria estrada, que toda aquela potência foi direcionada para onde alguém apontou. O sol em Carneiro, a segunda recompensa, traz de volta a resposta para a pergunta para quem? Para si. Para a única pessoa cuja opinião realmente determina a sua vida, para você. Soa simples, mas eis o que está por trás dessa simplicidade. Quando foi a última vez que, sem reservas, sem pedidos de desculpa, sem olhar para trás, disse, eu quero? Não nós precisamos. Não seria bom, não se não incomodar ninguém. Mas simplesmente, eu quero isto. Ponto final. Sem parênteses. Sem notas de rodapé em letra pequena. Sem o automático. Mas primeiro preciso pensar nos outros. Para a maioria das pessoas, esta é a frase mais difícil do mundo. Mais difícil do que amo-te. Mais difícil do que desculpa. Mais difícil do que estive errado. Porque eu quero, sem condições. É uma declaração de existência, do direito a ocupar lugar, de que os seus desejos não são menos importantes do que os desejos de todos os outros. E pronunciar isto significa erguer-se por completo. E erguer-se por completo, depois de anos a habituar-se a curvar-se, dói fisicamente. Nos primeiros segundos. Depois, passa. Depois,
Admiramo-nos de como sequer conseguíamos andar curvados. O sol em Carneiro é uma permissão cósmica para se erguer. Não vinda de alguém, vinda de si mesmo. Carneiro é um signo que não pede autorização para existir. Ele existe, alto, brilhante, sem pedir desculpa pela própria dimensão. E o sol neste signo transmite exatamente isto. Você tem o direito de ser, por inteiro. Não uma versão reduzida. Não uma versão conveniente. Não aquela versão que cabe nas expectativas alheias. Mas, por inteiro. Com todos os desejos. Com todas as ambições. Com tudo aquilo que escondeu, porque lhe parecia demasiado. Aqui está, de forma concreta, como isto pode ser sentido no dia 9 de abril. Você olha para uma situação em que habitualmente cedia e de repente percebe: não quero ceder. Não por teimosia, não por raiva, mas por um conhecimento claro e tranquilo. Aquilo que eu quero não é menos importante. E agora é a minha vez. E esta sensação não é agressiva, é digna. Como se, finalmente, a coluna vertebral que você tinha esquecido se tivesse endireitado dentro de si. Você ouve uma opinião alheia sobre como deve viver, e em vez do habitual aceno de cabeça, surge dentro de si um silencioso, mas absolutamente firme. Não, isto não é meu. Obrigado. Mas, não. E este não é sentido como grosseria, é sentido como liberdade, como o primeiro gole de ar depois de muito tempo aprender a respiração. Você pensa naquilo que realmente quer, não por obrigação, e pela primeira vez em muito tempo, permite-se querer isso em plena escala. Não um bocadinho, não talvez. Não, bem, se calhar se tudo correr bem, mas completamente, sem vergonha, abertamente, como as crianças querem, antes de lhes ensinarem que querer é deselegante. Na filosofia grega antiga existia um conceito, o daimon. Não um demônio no sentido moderno, mas uma voz interior que sabe quem você é verdadeiramente e por que veio. Sócrates dizia que o seu daimon nunca lhe dizia o que fazer, mas dizia sempre o que não fazer. Parava-o quando Sócrates se desviava do seu caminho. E Sócrates ouvia. Não a sociedade, não a maioria, não aqueles que sabiam o que é correto, mas o seu daimon, a sua voz interior, e viveu uma vida que ainda é lembrada 2.500 anos depois. O sol em Carneiro, no dia 9 de abril, é o seu daimon a falar mais alto do que o habitual. Não murmura, fala. E aquilo que ele diz é simples: sê tu mesmo. Não a melhor versão de ti mesmo. Não uma versão melhorada. Não uma versão aperfeiçoada. Tu mesmo. Aquilo que você é, agora mesmo, sem reparações, nem modernizações. Porque isso é suficiente. Sempre foi suficiente. Apenas o barulho à volta era demasiado alto para que pudesse ouvir. Eis a segunda recompensa. Não a força, mas o direito. O direito de direcionar essa força para a sua vida, para os seus desejos, para o seu caminho, não para o caminho de outro, não para aquele que é correto, mas para aquele que é seu. Mas o direito e a força, sem coluna vertebral, transformam-se em caos, em impulsividade, em quero tudo e já. E é aqui que entra a terceira recompensa. Aquela que é trazida pela mais severa e mais subestimada das 4 forças. Saturno. A própria palavra provoca tensão, limitações, disciplina, proibições, pesadez. O professor severo que dá más notas por cada erro. É isto que vem à mente quando um astrólogo pronuncia Saturno. E é por isso que a maioria das pessoas, instintivamente, se afasta deste planeta. Como se afastam do diretor da escola, aquele que, quando aparecia no corredor, dava logo vontade de se esconder atrás da esquina. Pois bem, esqueça essa imagem, porque Saturno em Carneiro, e ainda mais Saturno num stellium com Marte e o Sol, não é o diretor, é a coluna vertebral,
a sua coluna vertebral, aquela que sustenta todo o resto, e sem a qual toda a força de Marte e todo o brilho do Sol simplesmente se espalhariam pelo chão. Imagine uma tenda. O tecido existe. As estacas estão cravadas. As cordas estão esticadas. Mas se não houver a haste central, aquela única vara que se mantém vertical e sustenta toda a estrutura, a tenda fica no chão, sem forma, inútil. Um monte de tecido. Encaixe a haste e o tecido estica. Aparece a forma, aparece o espaço, aparece um abrigo, feito do mesmo material, do mesmo tecido, mas com sustentação. É isto que Saturno faz. Não limita, estrutura. Não pressiona, dá forma. Não tira a liberdade, torna a liberdade estável. Porque liberdade sem estrutura é caos. É quero tudo e já, e não termino nada. É uma manhã cheia de determinação e uma noite cheia de desilusão. São 10 coisas começadas e 0 concluídas. A força existe, o direito existe, a direção existe. Mas o resultado, não. Porque falta a haste que mantém tudo isto unido. No dia 9 de abril, Saturno em Carneiro, no mesmo ponto que Marte e o Sol, traz de volta essa haste. E eis o que você pode sentir. Não pressão, mas apoio. Como se algo dentro de si, invisível, mas absolutamente fiável, se tivesse erguido na vertical. E de repente você descobre que está direito, não porque está a fazer um esforço, mas porque há algo sobre o qual se apoiar. A coluna está no lugar. A haste foi encaixada. A estrutura sustenta-se. Não limitação, mas clareza de prioridades. Marte quer agir. O Sol quer ser ele mesmo. E Saturno, em silêncio, sem palavras desnecessárias, organiza por ordem. Isto é primeiro. Isto é segundo. Isto pode esperar. Isto nem sequer é preciso. Não de forma dura, não de forma autoritária, mas como alguém sábio que já viu o suficiente para saber. Tudo ao mesmo tempo não vai acontecer, mas o essencial vai acontecer com certeza, se não se dispersar. Não chicote, mas ritmo. Saturno dá aquilo que nem Marte nem o Sol sabem dar: constância. Não um clarão de entusiasmo que arde 3 dias e se apaga, mas uma chama estável, sustentada, diária. Como um forno que não explode, mas aquece, dia e noite, sem interrupções. Sem o hoje estou motivado, amanhã estou apático. Saturno é a promessa que você faz a si mesmo e que cumpre. Não porque deve, mas porque a haste não permite enganar. Não os outros, a si mesmo. Muitas pessoas têm medo de Saturno, porque confundem disciplina com violência contra si próprias. Mas eis a diferença. Violência é quando você se obriga a fazer o que não quer. Disciplina é quando você faz o que quer, mesmo quando não apetece. A diferença é enorme. A primeira quebra, a segunda constrói. E Saturno em Carneiro, no stellium com Marte, que dá força, e com o Sol, que dá direção, oferece precisamente a segunda. A disciplina que cresce a partir do desejo, não do medo. Na cultura japonesa, existe o conceito de kata, a forma repetida nas artes marciais. O mesmo movimento, centenas, milhares de vezes. Para quem vê de fora, é aborrecido, monótono. Para quê? Mas os mestres sabem. É através da repetição que o movimento deixa de ser técnica e se torna parte do corpo. Deixa de ser esforço e torna-se natureza. E quando num combate real o mestre desfere um golpe, ele não pensa, não se lembra, não escolhe uma técnica. O corpo faz tudo sozinho, porque milhares de repetições criaram a haste. E essa haste funciona mais depressa do que a mente. É isto que Saturno devolve no dia 9 de abril. Não limitações, mas maestria. Não uma gaiola, mas forma. Não uma prisão, mas aquilo a que os japoneses chamam kata. O seu ritmo interior, a sua capacidade de repetir o que é importante. Não por obrigação, mas a partir da profundidade.
a sua estabilidade, não aquela que se mostra, mas aquela que foi testada pelo tempo e pelo silêncio. 3 recompensas estão sobre a mesa: força, direito, haste, cada uma poderosa por si só. Juntas, criam alguém que pode tudo. Mas existe a 4ª, aquela que prometi contar no início, aquela que você escondeu, aquela que agora emerge do fundo. E ela muda tudo. Aí está, aquela sobre a qual você deixou de falar em voz alta. Talvez há muito tempo. Talvez tanto tempo que já nem se lembra de quando exatamente emudeceu. Mas lembra-se de outra coisa, do momento em que decidiu: chega. Isto não é sério. Isto não é para mim. Isto é uma fantasia que não tem lugar na vida adulta. Neptuno. O planeta que mais frequentemente é mal compreendido. Porque Neptuno não fala a linguagem dos factos. Não lida com números. Não apresenta provas. Ele fala a linguagem das sensações, das imagens. Daquele silencioso e inexplicável "e se" que surge durante a noite, quando as defesas estão baixas e a lógica dorme, e que pela manhã, à luz do dia, sob o olhar da mente adulta, parece uma tolice, ingenuidade, algo de que é preciso afastar-se e regressar à realidade. E você afastou-se durante anos. Cada vez que esse "e se" emergia, você dizia-lhe silêncio. Agora não, aqui não. E ele, obedientemente, voltava para o fundo. Mas não desaparecia. Nunca desaparecia. Porque um sonho verdadeiro, não um capricho, não uma vontade passageira, mas aquilo para o que você realmente veio, não morre por ser ignorado. Ele apenas espera, pacientemente, silenciosamente. No fundo, ali onde não chegam as opiniões alheias, nem os medos próprios, e espera o momento. O dia 9 de abril é esse momento. Neptuno em Carneiro é um sonho que, pela primeira vez em muito tempo, tem fogo. Não é um sonho suave, frágil, daqueles que é preciso proteger e esconder das correntes de ar. É um sonho ardente, um sonho com coluna vertebral, um sonho de punhos cerrados, um sonho que não diz "seria bom", mas diz "eu tenho o direito, e eu vou ter". Neptuno em Carneiro é a combinação que quebra o maior estereótipo sobre os sonhos, que um sonho é algo etéreo, desligado da realidade. Andar nas nuvens, construir castelos no ar. Tudo isto é Neptuno numa posição fraca. É o sonho sem suporte. Mas Neptuno em Carneiro, no mesmo signo que Marte, o Sol e Saturno, não é um castelo no ar. É um projeto, com alicerces, paredes e telhado. Um sonho que sabe como se tornar realidade. E, pela primeira vez, tem a força para o fazer. Eis o que pode acontecer. Não no céu, dentro de si. Aquele desejo que você enterrou debaixo de palavras como "é tarde", "não é realista", "quem sou eu", de repente ergue-se. Não timidamente, não nas pontas dos pés, mas de corpo inteiro. E olha nos seus olhos. E você, pela primeira vez em anos, não desvia o olhar. Não porque se tornou mais corajoso, mas porque ao seu lado estão Marte, que dá a força para não se desviar; o Sol, que dá o direito de desejar; Saturno, que dá a coluna para sustentar esse olhar. E então você está ali, o sonho está ali, e entre vocês já não há muro, não há depois, não há um dia, há apenas agora. E uma voz silenciosa que diz: finalmente. Esperei. Durante muito tempo. Mas tu chegaste. Sabe o que é mais surpreendente? Quando o sonho regressa, ele não tem o aspecto que você imaginava. Não é grandioso. Não é com fanfarras. Ele tem um aspecto simples. Tão simples que quase passa despercebido. Como a sensação: isto é meu. Calma. Sem pontos de exclamação. Sem exaltação. Apenas um conhecimento quente no centro do peito. É para isto. É para isto que tudo serviu. É, para aqui.
O poeta Sufi Rumi escreveu: aquilo que procuras também te procura a ti. 8 séculos atrás. E não se poderia dizer de forma mais precisa. O sonho que você afastou, todo este tempo, procurou o caminho de volta até si, através de sonhos em que acordava com uma saudade inexplicável, através de momentos em que algo belo, um pôr do sol, uma música, palavras de alguém, lhe trazia lágrimas, sem razão aparente. Através daquela sensação inexplicável de não estou a viver a minha vida, que vinha e ia, mas nunca desaparecia por completo. Era ele, o seu sonho, a bater a porta, vez após vez. E no dia 9 de abril, você finalmente abre a porta. 4 recompensas: força para agir, direito para ser quem é, coluna para resistir e um sonho para saber para quê. 4 planetas, um único ponto, e você no centro. Não por acaso, não por causa do horóscopo, mas porque tudo o que você passou trouxe-o exatamente até aqui, até este dia, até estes 4 presentes, até este momento em que pode, finalmente, reclamar o que é seu.